Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há aproximadamente 28 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito, sou professor universitário de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas e OAB e tenho a satisfação de estar aqui com vocês para gravar mais um Falando Nisso, não é? Então esse Falando Nisso é muito interessante porque a gente sempre pega algumas atualidades, não é? E hoje nós trouxemos para vocês as súmulas recentes do STJ. Pessoal, nós tivemos várias súmulas recentes, né? As mais recentes mesmas são essas que nós vamos falar com você. Então nós separamos 3 súmulas extremamente recentes e extremamente importantes, assuntos muito bons. Seja para você que quer se aculturar sobre o direito, não precisa então, né, muitas vezes nem saber o direito, seja para você que é estudante, seja para você que é profissional da área jurídica, não é? Seja para você que está buscando um concurso público, um exame de ordem, é importante conhecer as súmulas recentes, não só do STJ, como do STF também. Nós separamos para esse de hoje, para esse Falando Nisso, as súmulas recentes do STJ. Vamos começar com a primeira, pessoal, que é a súmula 526. Ela fala da falta grave e do crime doloso. Vamos só situar o assunto, não é? Vocês sabem que o criminoso, quando está cumprindo pena, ele está sujeito à lei de execução penal, não é? Então nós temos lá, o fulano já foi condenado, com trânsito em julgado, e ele está então sujeito às normas da lei 7.210, de 84, que é a lei de execução penal. Durante o período de execução, tudo que o preso faz de bom ou de ruim vai para o seu prontuário, tá? Então nós temos lá os boletins informativos. E, na verdade, o prontuário do preso é muito importante para que ele tenha um bom comportamento, um mau comportamento. E quando ele pede um benefício, tal como progressão de regime, não é? Livramento condicional. Então, requisitos básicos para determinados benefícios durante o curso da execução é que ele tenha bom comportamento prisional, bom comportamento carcerário, que é justamente aferido de acordo com o que tem no seu prontuário, tá certo? E aí o diretor do estabelecimento prisional onde ele se encontra detido é que emite, então, esse atestado, essa certidão de bom comportamento carcerário, essa declaração. Tá certo, pessoal? Aí vem o seguinte, ele comete uma falta. Bom, e como é que eu sei? Então, a lei de execução penal, ela diz que existem faltas graves, faltas médias, faltas leves. As faltas graves estão na lei de execução penal, tá? E aí, você pode consultar a lei de execução penal, você vai encontrar lá várias faltas graves. A falta grave, ela enseja um procedimento para ser reconhecida, não é? Então, a lei de execução penal traz então, todo o procedimento. Então, deve-se instalar ali uma comissão processante, não é? E ele vai, então, o preso, ele vai passar por esta comissão interna do presídio. E aí, se for reconhecida a falta grave, internamente, administrativamente, ela precisa ser homologada pelo juiz. Então, aí encaminha-se a vara de execução, o promotor se manifesta e o juiz, então, reconhece a falta, homologa e manda constar do prontuário. Disso ele pode agravar. O recurso cabível é o agravo em execução, tá bom? Agora, o que vem dizer a súmula 526? Ela diz assim, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, prescinde, ou seja, dispensa, não precisa, não é necessário, prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Tá, por que isso? Porque havia uma tendência, né, e todos os recursos chegavam ao tribunal com essa mesma alegação. Então vamos dizer o seguinte, só para te dar um exemplo. Vamos supor que o sujeito está cumprindo a pena e ele mata o colega de cela, certo? É um crime. E também é uma falta grave, porque cometer crime durante a execução é falta grave. Só que a falta grave é no âmbito administrativo, vai para o prontuário dele. E o crime ele vai responder, obviamente, porque ele cometeu o delito. Então são duas esferas. Nós temos a falta grave na esfera administrativa e nós temos o crime na esfera judicial, na esfera penal. Aí,
Obviamente que o crime vai demorar um pouco para ser julgado, porque, vamos supor, num homicídio é o rito do procedimento do tribunal do júri, ou coisa que vale. Tá? É o júri, claro. Pode ser que o resultado do procedimento administrativo instaurado para a apuração da falta grave acabe saindo antes. E aí era muito comum o sujeito recorrer, quando a falta grave era reconhecida, e dizer assim, escuta, vocês não podem reconhecer uma falta grave no âmbito da execução, porque o crime lá na esfera criminal ainda não foi julgado e eu posso ser inocentado lá no crime. Então nós vamos amarrar o reconhecimento da falta grave à condenação irrecorrível do crime. E é justamente isso que o STJ quebrou. E ele disse, o reconhecimento da falta grave decorrente do reconhecimento de fato, do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, prescinde, não precisa, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Ou seja, nada impede que a falta grave correspondente a um delito seja reconhecida sem que o processo crime correspondente a esse fato definido como crime tenha transitado em julgado. Vocês entenderam, pessoal? Então aí foi, no meu ponto de vista, um avanço aí do STJ, porque pelo menos liquida de vez essa dúvida que havia se precisava ou não para reconhecer a falta grave esperar que fosse julgado o crime, que saísse lá a sentença condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Ok? Vamos para a próxima súmula. Essa é de extrema importância. O tempo de duração, súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Pessoal, isso era uma briga e era uma dúvida muito grande. Por quê? Porque se nós pegarmos o Código Penal, e eu quero que se você tiver o seu, você pega aí, eu estou com o meu aqui, vamos lá para a medida de segurança, no artigo 96, tá? Pega lá, o artigo 96. O artigo 96 diz assim, são espécies de medida de segurança. A internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. 2, sujeição a tratamento ambulatorial. Perfeito. E aí ele diz aqui, artigo 97, parágrafo 1º. Preste bem atenção. A internação ou tratamento ambulatorial, que são espécies de medida de segurança, e lembrando sempre que a medida de segurança é uma espécie de sanção penal aplicável aos inimputáveis por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? É o sujeito que não tem capacidade de entendimento e determinação. Então, ao invés de uma pena, ele recebe uma medida de segurança. Lembrando também que a medida de segurança se fundamenta, se baseia na periculosidade do agente. E lembrando ainda que a sentença que impõe medida de segurança ao réu inimputável, ela é absolutória imprópria, porque ela absolve e impõe a medida de segurança. E aí vem a pergunta, quanto dura a medida de segurança? O artigo 97, parágrafo 1º, diz assim, a internação ou o tratamento ambulatorial, que são dois tipos de medida de segurança, não é? A internação é chamada medida de segurança detentiva, e o tratamento ambulatorial é chamado medida de segurança restritiva. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O tempo mínimo é de 1 a 3 anos. Mas aí a pergunta é, de acordo com o artigo 97, parágrafo 1º, qual o prazo de duração da medida de segurança? Indeterminado. Bom, então se ele for para o manicômio judiciário, suponhamos, para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ele só sai de lá quando a doença mental cessar, quando parar, quando acabar. E se não acabar? Obviamente ele vai sendo submetido a perícias periódicas, como diz a lei, né? A cada ano ele deve ser submetido à perícia para ver se cessou a periculosidade, então ele é liberado condicionalmente. Mas geralmente o sujeito não melhora, então ele vai continuando, ano a ano. Até quando? Não sei, porque aí diz por prazo indeterminado. Então muitos diziam, puxa, mas essa medida de segurança, ele pode ficar então anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, até morrer?
Pela lei é. Pelo artigo 97, parágrafo 1º é. Ah, mas isso é inconstitucional, diziam alguns. E a gente dizia, mas por que inconstitucional? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 47, ela veda penas de caráter perpétuo. Dizia, tá. Ela veda o quê? Penas de caráter perpétuo. Dizia, sim. Mas medida de segurança não é pena. Não é? Pena nós aplicamos aos imputáveis, medida de segurança aos inimputáveis. Pena e medida de segurança são espécies de sanção penal. Então está certo a Constituição. Não podemos ter penas de caráter perpétuo, mas a Constituição não fala nada sobre medida de segurança. E aí os tribunais superiores já tinham uma orientação, no sentido de que quando o legislador constitucional, quando o constituinte, colocou lá que não se admite no Brasil penas de caráter perpétuo, na verdade ele quis dizer não se admitem sanções penais de caráter perpétuo, incluindo a medida de segurança. Mas esse era o entendimento dos tribunais. E outros diziam, puxa, mas o artigo 75 do Código Penal, ele fala que o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade no Brasil é de 30 anos. Tá, o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Medida de segurança não é pena privativa de liberdade. Então ela também não estaria sujeita aos 30 anos. Então ficava essa briga, pessoal. Ficava esse rolo, ficava essa discussão. Tá? Ela tem prazo indeterminado ou não? Bom, pela lei o prazo é indeterminado, mas os tribunais entendem que o prazo seria determinado. Aí veio o STJ, matou a questão. Colocou uma pedra em cima disso e disse: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então, se o doente mental praticou um furto simples, qual é a pena? 1 a 4 anos. Então, como ele é doente mental, ele vai para a medida de segurança. Qual vai ser o tempo máximo dessa medida de segurança? 4 anos. Se ele cometeu um homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Ele é colocado em medida de segurança, qual vai ser o prazo máximo de duração dessa medida de segurança? 20 anos. Se ele cometeu um latrocínio, cuja pena é de 20 a 30 anos de reclusão, o máximo que ele vai ficar em medida de segurança é 30 anos. Tá? Aí você vai dizer, bom, mas no caso do furto, por exemplo, ele furtou, é doente mental, ficou no máximo 4 anos porque é do furto simples. Tá. E depois, professor, depois deu 4 anos, faz o que com o doente mental? Abre a porta do manicômio e solta? É isso? É. Por que é isso? Porque o STJ quis assim. Porque os tribunais têm decidido assim. Ah, mas a lei fala que é indeterminado, porque ele é perigoso. Eu concordo, ele é perigoso. E ele vai cometer de novo o desatino, o crime. Escutem o que eu estou dizendo. Como vai cometer, com uma experiência já demonstra que vai cometer. Quantos casos aí de desinternação que o sujeito não comete de novo porque não tinha acessado a periculosidade? Mas os tribunais, pessoal, bateram agora o martelo aqui, pelo menos o STJ, e disse não. Aliás, essa já é a orientação do projeto de Código Penal. Nós temos projeto aí tramitando, né? Se é que a gente pode chamar de tramitação, porque está parado lá, mas está em tese tramitando. O projeto de Código Penal, ele já limitava também o tempo da medida de segurança, tá? Então é uma tendência. É uma tendência porque o poder público, pessoal, ele não quer mais o doente mental no hospício, né? Até porque existe um movimento capitaneado aí por psicólogos, chamado movimento antimanicomial, capitaneado também por juristas, tá aí, quando eu falo por psicólogos, juristas, com todo respeito a eles, que têm todo o direito de sustentar as suas teses, tá bom? É o chamado movimento antimanicomial, então as pessoas não deviam ficar no manicômio. Ficariam aonde? Em casa. Oh, que maravilha, não é? Então nós temos ali um criminoso que cometeu um delito, ele é perigoso, porque ele não tem capacidade de entendimento nem de determinação, então ele pode cometer isso de novo. E ao invés de ele ficar no manicômio judiciário, onde ele ficaria ali detido, sendo tratado, ele vai ficar na rua, com a sociedade, conosco, em casa. Não, mas é mais humano. É aquela história, meu ponto de vista pessoal, eu, Ricardo Antônio Andreucci, esse é meu ponto de vista, não é meu ponto de vista institucional. Meu ponto de vista pessoal é de que o Estado quer se abster de responsabilidade. O Estado não quer o doente mental no manicômio porque dá trabalho, dá gasto. Então, se ele puder empurrar para a rua, ele vai empurrar. Do mesmo jeito que o Estado não quer o preso no presídio. E se ele puder
expor na rua, para ele é melhor, porque dá gasto. Ele não quer o preso provisório, então ele criou medidas alternativas às prisões cautelares. Ele não quer o preso definitivo, então ele criou uma série de benefícios. Ele não quer o doente mental, porque dá trabalho no hospício e o cara não sai nunca mais, fica lá, claro. É uma medida de proteção à sociedade. Então os tribunais, eles vêm decidindo, claro, né? No mesmo sentido que o poder público quer, porque isso é cômodo. Então isso vem travestido de, coitado do doente mental. Sim, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que merece cuidados, merece respeito, mas ele tem que ficar segregado da sociedade, porque ele não tem capacidade de entendimento e determinação, ele não pode vir para o seio da sociedade. Ah, mas aí sustentam e objetam, né? Aqueles que sustentam a súmula como válida. Bom, mas aí cessado o período, né, do limite máximo da pena, ele fica à disposição da justiça cível. Como qualquer outro doente mental, ele tem que ser interditado e sofrer medidas cíveis. Aí eu digo, pera um pouco, não é como qualquer outro doente mental, porque ele é um doente mental criminoso, ele é um doente mental perigoso, não é um doente mental que está lá, né, com a sua anomalia, mas está numa boa. Esse é um doente mental criminoso. Portanto, ele não é um doente mental como qualquer outro e não adianta interditá-lo, porque que consequência terá a interdição? Eu nomeio um curador para ele, que às vezes é a mãe, às vezes é o irmão, geralmente são pessoas humildes, porque quem tem condição põe num estabelecimento particular. Quem não tem vai no hospital público ou vai no ambulatório receber remédio. Sabe o que acontece? Aí chegar lá não tem remédio porque o governo não comprou. E o remédio custa caro na farmácia e a mãe não tem dinheiro para comprar porque é faxineira, é assalariado. E aí não dá o remédio, o sujeito surta, ele mata de novo, furta e volta para o sistema e aí o giro vai. Você percebe? Então, vejam, é uma crítica construtiva, a minha opinião, acerca da súmula 527. Vou obedecê-la? Claro que sim, nos processos em que eu atuo. Sem dúvida nenhuma, eu vou me submeter à súmula 527. Concordo com ela? Não. Opinião minha, respeito a sua. Tá? Profundamente. Você tem todo o direito de discordar de mim. Tá bom? Porque é disso que isso é a beleza do direito. É essa discordância, essa discussão que a gente traz, né? Uma discussão salutar, uma discussão bacana. E, portanto, tá aí. Jogou uma pedra de cal em cima disso e acabou. Certinho, pessoal? Vamos para a última súmula, que é a 528. Droga por via postal, né? O sujeito põe a droga na carta. Então, tem muito caso assim, né? Fala por via postal, põe numa caixinha, manda pelo correio, não é? Aí você fala assim, professor, que droga? Vai pôr maconha dentro da carta, cocaína? Não, ele pode pôr ópio, LSD, né? Tem aqueles, né, comprimidinhos, sei lá, ele dá um jeito. E aí diz aí, as 528, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior para o Brasil, pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional, porque ficava aquela dúvida, que juiz que vai julgar esse tráfico internacional? Bom, então o sujeito mandou a droga lá da Holanda, né? Então lá na Holanda a droga é permitida para consumo pessoal. Então ele pôs lá no envelopinho e mandou para um amigo dele aqui no Brasil. Então ele mandou a droga por via postal. Tá? Aí chegou lá, pum, a droga foi apreendida. Então não é o lugar onde a droga ia parar. Então ele mandou a droga para São Paulo, mas a droga foi apreendida no correio, em Brasília. Então, diz lá, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal, compete a esse juiz federal processar e julgar o crime de tráfico internacional, e não o juiz do local onde a droga ia para. Porque aí o juiz chega assim e fala, não, mas aqui estava endereçado para São Paulo, então o juiz de São Paulo vai julgar. Não, você aí em Brasília, a Polícia Federal apreendeu aí, então você é o juiz do local da apreensão da droga, é você que vai julgar. Tá bom? Então o STJ também pacificou essa questão. Certinho, pessoal? Vamos ficando por aqui, não é? É muito gostoso esse falando nisso, a gente se empolga, a gente gosta, a gente faz com alegria, com prazer, não é? Espero que você tenha aproveitado e acostume-se a rever sempre essas súmulas e também ficar atento às novas, não é? Porque isso é importante para você que opera o direito. Muito obrigado pela atenção, nos vemos numa outra oportunidade.